E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar fundo em um tema que parece meio complicado, mas relaxa que a gente vai desvendar tudo. Isso aí, a gente vai destrinchar tudo para ficar fácil de entender. Hoje a gente vai falar sobre a Ordo Salutis. Que em latim significa ordem da salvação, né? Exatamente. E a gente vai entender como essa ordem se relaciona com o Evangelho e como isso impacta a nossa vida de fé. A gente vai se basear num texto bem interessante. É denso, cheio de nuances É teológicas. verdade. E ele levanta questões importantes sobre como a salvação acontece, como a gente entende a fé cristã. E para começar, o texto traz um trecho bíblico de Romanos 8:29 e 35. Deixa eu ler aqui pra gente então. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, já estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará. Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Ufa, quanta coisa. Bastante poderoso, né? Bastante coisa pra gente pensar. Mas o texto usa essa passagem como base para explicar a tal Ordo Salutis. Isso mesmo que a expressão em si não aparece na Bíblia. Interessante. E como que funciona isso? A Ordo Salutis é como um mapa, sabe? Um guia para explicar os passos da salvação de uma pessoa. Ah, entendi. Na perspectiva de algumas tradições cristãs, pelo menos. Mas é tipo uma receita de bolo, um passo a passo rígido. Não é bem assim. É mais para entender como a graça de Deus e a fé do cristão se conectam. Sei lá, me explica melhor. Durante essa jornada da salvação. Tipo um mapa que ajuda a gente a entender o caminho. Pensa. Yeah. Mas que pode ter algumas variações, né? Tá, entendi. Mas e as etapas? O texto fala de um monte de coisa, tipo predestinação, eleição, chamada justificação, glorificação. Me perdi já. Calma. É bastante coisa mesmo. Mas vamos por partes. A predestinação, por exemplo, é a ideia de que Deus, antes da gente nascer, já escolheu algumas pessoas para serem salvas. Tipo, ele já tem um plano especial pra elas. Exatamente. A eleição seria essa escolha específica, Deus acolhendo quem vai receber sua graça. E o chamado? O chamado é quando Deus convida a pessoa a se aproximar dele, a conhecê-lo de verdade. Timothy, vem cá, entra, a casa é sua. É isso aí. É Deus abrindo a porta e acolhendo. Nossa! É como se Deus estivesse tecendo uma tapeçaria gigante. Cada fio é uma pessoa e ele já sabe quais fios vão compor a tapeçaria final. Que analogia incrível, é exatamente isso. Cada fio precisa se encaixar no desenho, né? E a justificação? A justificação é quando Deus purifica cada fio, limpando as imperfeições para ele se encaixar na tapeçaria. Nossa, que legal! Como se a gente estivesse sujo de lama e de repente alguém nos lavasse com água cristalina. É uma ótima imagem. A gente fica limpo, pronto para fazer parte da obra de arte. Isso faz a gente entender a grandiosidade da graça de Deus, né? E aí, se Deus já escolheu quem vai ser salvo lá no começo, a gente ainda tem livre-arbítrio. Essa é uma questão que gera muito debate dentro do cristianismo, o texto que a gente está analisando. Ele argumenta que a fé é um presente de Deus, oferecido àqueles que ele escolheu. Mas é nossa parte. A Bíblia também fala da importância das nossas escolhas, né? De buscar a Deus, de viver de acordo com a sua vontade. Então a gente precisa escolher fazer parte do plano de Deus, né? A gente não é um fantoche nas mãos dele. Exatamente. A E- gente escolhe, a gente busca Deus. E aí a gente pode viver a graça dele de forma plena. Isso, Deus nos convida para dançar, mas a gente precisa aceitar o convite e entrar na dança. Verdade. E no texto, ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Como essa ideia se conecta com a Ordo Salutis. O texto defende que o poder do evangelho está na capacidade dele de conduzir a pessoa pelas etapas da Ordo Salutis. Então a mensagem do evangelho é a música que guia os nossos passos na dança da salvação. É uma ótima maneira de ver. E ele usa Romanos 1:16 e 17 para fortalecer essa ideia. O que diz lá? Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Ou seja, a fé é central e ela é despertada pelo evangelho. Mas, e o texto critica outras denominações, né? Sim, ele critica bastante a forma como elas interpretam a ordem da salvação. E quais são essas diferentes visões?
Ele menciona o catolicismo, o luteranismo, o arminianismo e o calvinismo. Caramba. Cada uma tem sua própria Ordo Salutis, com ênfases e interpretações diferentes. E como assim? Por exemplo, o catolicismo coloca os sacramentos, como o batismo e a Eucaristia, como importantes na salvação. Ah, O luteranismo enfatiza a fé e a justificação pela graça, mas também dá importância à santificação e à perseverança. e as outras? O arminianismo defende o livre-arbítrio, acredita que Deus dá a chance de se arrepender e ser salvo para todo mundo, E o calvinismo? destaca a soberania de Deus na eleição e na predestinação. Nossa, quanta variação. Mas, pelo que eu entendi, o texto considera todas essas interpretações erradas, né? Ele critica bastante. Por que será que ele tem essa visão? O que faz a interpretação dele ser correta, na visão dele? Ele defende um evangelho simples e direto, focado na morte e ressurreição de Cristo como o único caminho para a salvação. E ele critica o que ele chama de acréscimos humanistas em outras denominações. Que para ele distorcem a mensagem central. Exatamente. Interessante. Mas qual a implicação prática dessas diferentes interpretações? Como essas diferentes visões sobre a salvação podem influenciar a vida das pessoas? É uma ótima pergunta. E é sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso The Deep Dive. Aguardando ansiosamente. Pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar mais essa parte do tema. A gente estava falando de como o texto critica as diferentes interpretações da Ordo Salutis, né? É verdade. E você levantou uma questão importante. Qual o impacto dessas diferentes visões da vida das pessoas? Afinal, não é só teoria, né? Claro que não. Essas diferentes formas de entender a salvação podem influenciar como a gente vive a fé, como se relaciona com Deus e com os outros. Com certeza. Por exemplo, se a gente acredita que a salvação depende das nossas obras, das nossas ações, Sei lá. a gente pode acabar vivendo sob pressão para ser perfeito, para agradar a Deus. É tipo... Isso gera culpa, medo, insegurança. Nossa, faz sentido. É como se a gente estivesse sempre carregando um peso nas costas. Pois é. E se a gente erra, se falha. A gente se sente condenado, sabe? Indigna da graça de Deus. Exatamente. E essa visão pode até nos levar a julgar os outros. E- Criar uma hierarquia de bons e maus cristãos. Com base nas ações, os comportamentos. Vai? Mas isso vai contra o que Jesus ensinou, né? Totalmente. Ele sempre acolheu os pecadores, os marginalizados, os É rejeitados. verdade. E o texto enfatiza essa mensagem de graça, de amor incondicional. Uhum. Para ele, a salvação é um presente de Deus recebido pela fé. Não é um prêmio que a gente conquista. Né? Então, se a gente entende a salvação dessa forma, A gente se liberta da pressão de ter que ser perfeito. a gente pode viver com mais leveza, mais alegria. Sabendo que Deus nos ama, independentemente dos nossos erros, das nossas falhas. Exatamente. E essa liberdade, essa paz interior. Nos permite amar os outros da mesma forma que Deus nos ama. Com compaixão, perdão. Sem julgamentos. E isso pode mudar como a gente se relaciona com as pessoas, né? Com certeza. A gente passa a ver os outros com mais empatia, mais compreensão, mais misericórdia. A gente deixa de lado a arrogância, a prepotência. Uhum. E passa a cultivar a humildade, a gentileza, a bondade. E essa mudança de postura. Impacta positivamente a nossa comunidade, a nossa sociedade. O mundo ao nosso redor. Sem dúvida. Mas, e aí, como a gente coloca essa visão em prática? Essa visão da salvação baseada na graça. O que muda na nossa vida no dia a dia. A primeira mudança acontece dentro da gente, né? A Uhum. gente passa a se enxergar com mais compaixão, a se perdoar pelos erros do passado. A se aceitar. Isso, com as nossas imperfeições. A gente deixa de lado a autocrítica, a cobrança por perfeição e passa a se amar como Deus nos ama. Exato. E a partir dessa autoaceitação, dessa experiência de graça, A gente consegue amar os outros da mesma forma. A gente fica mais paciente, mais tolerante, mais compreensivo com as falhas dos outros. E a gente passa a viver com mais gratidão, né? Com certeza. A gente reconhece que tudo que temos, tudo que somos, é um presente de Deus. E a gente quer compartilhar esse presente, servir, amar, construir um mundo melhor. Exatamente. A gente deixa de lado o egoísmo, a ganância, a competição, E passa a valorizar a solidariedade, a cooperação. o bom comum. E essa mudança de valores. Pode transformar tudo. Nossa comunidade, nossa sociedade, o mundo. Dúvida. Mas e a evangelização? Se a salvação é um presente de Deus, se a gente não precisa fazer nada para merecer ela, Certo. por que a gente precisa compartilhar o evangelho? É uma ótima pergunta. E é sobre isso que a gente vai conversar na próxima parte do nosso The Deep Dive. Aguardando ansiosamente.
Pessoal, fiquem ligados que a gente já volta para desvendar mais essa parte do tema. Chegamos então à última parte do nosso mergulho na Ordo Salutis. Ficamos de falar da relação entre a graça, a salvação como presente de Deus e a evangelização. Se salvação não depende da gente, por que compartilhar o evangelho? Que é uma pergunta que muita gente faz, né? Muita gente mesmo. Se Deus já escolheu quem vai ser salvo, se a graça é um presente gratuito, qual o sentido de evangelizar? Pois é. Será que a gente não está interferindo no plano de Deus? Aí, essa ideia mexe com a gente, né? Parece que a evangelização perde sentido se a salvação não depende do nosso esforço. Mas o texto mostra que, mesmo a fé sendo um presente de Deus, a gente precisa ouvir a mensagem do evangelho Pra quê? para que essa fé seja despertada. Lembra da analogia da dança? Ah, lembro. Deus convida, mas a gente precisa aceitar o convite e entrar na dança. É verdade. E é aí que entra a evangelização. A evangelização é um convite para a dança. Isso. É mostrar a beleza da dança, a alegria de viver em comunhão com Deus. A transformação que a graça opera em nossas vidas. Exatamente. E aí cada pessoa decide se quer ou não aceitar o convite. E essa liberdade de escolha é fundamental, né? Com certeza. A gente não pode forçar ninguém a dançar, a crer, a seguir a Deus. É verdade. O texto deixa isso bem claro. O evangelho precisa ser proclamado, mas a decisão final é de cada um. É a beleza do plano de Deus, né? Ele nos ama tanto que nos dá a liberdade de escolher amá-lo de volta. Que lindo! Mas e aí, como a gente evangeliza de uma forma que respeite essa liberdade? Sem cair na imposição, na manipulação. Acho que o segredo é compartilhar o evangelho com amor, com genuinidade, com humildade. Sem querer ter todas as respostas, sem julgar, sem condenar. Então, Então a gente precisa ser mais testemunha do que pregador, né? é uma boa forma de pensar. Viver o evangelho de uma forma tão autêntica, tão transformadora. Que as pessoas queiram conhecer essa fonte de alegria, de paz, de amor. Exatamente. É como um perfume, sabe? Perfume. A gente não precisa sair por aí gritando que tá perfumado. Ah, entendi. O cheiro fala por si só. Fez sentido. Nossa vida, transformada pela graça de Deus, pode ser esse perfume que atrai as pessoas para Cristo. E essa é a beleza da evangelização, né? Ela não depende de técnicas, de fórmulas, de métodos. Não. Ela flui naturalmente de um coração que transborda o amor de Deus. E quando a gente evangeliza dessa forma, com amor, com respeito, com liberdade, A gente se torna um canal da graça de Deus. instrumento de transformação no mundo. Que mensagem poderosa. Acho que esse mergulho na Ordo Salutis nos ajudou a entender melhor. Não só como a salvação acontece, mas como viver a nossa fé. De forma mais autêntica, mais livre, mais amorosa, E como a gente pode compartilhar essa fé com os outros. com respeito, de forma convidativa. Sem imposições, sem julgamentos. Exato. É isso aí. Encerramos mais um The Deep Dive. Com a certeza de que, mesmo sendo imperfeitos, podemos ser instrumentos da graça de Deus no mundo. E que essa graça nos transforme, nos liberte, nos capacite a amar e a servir cada vez mais. Valeu, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado desse mergulho profundo. Até a próxima.